Olá! Programar. Estamos fazendo exercícios e trabalhando com a linguagem C. Mas programar é uma arte. A arte de pensar. A arte do raciocínio. Se nós não usarmos o raciocínio, se nós não acostumarmos o nosso cérebro a fazer exercícios, a exercitar o nosso cérebro, nós não seremos bons programadores. Então, programar é a arte de pensar, é a arte de raciocinar. É agora que nós estamos nos Jogos Olímpicos, lembrei que programar é como uma arte marcial, uma competição, uma maratona. Se nós não treinarmos, nós não conseguiremos chegar aos Jogos Olímpicos. Todo atleta que precisa chegar ao nível de um jogo olímpico, ele precisa treinar, 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 treinar. E quando estiver cansado de treinar, ele treina mais um pouquinho. Programação é a mesma coisa. Nós precisamos programar, 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 programar. E quando estivermos cansados, programamos mais um pouquinho. E quando fazemos isto, nós estamos seguindo algumas técnicas. Não é simplesmente raciocinar. Temos uma sequência lógica de raciocínio. Seguimos os algoritmos e a lógica de programação. Mas o que é isto? É simplesmente uma forma de nós colocarmos a nossa sequência de raciocínio passo a passo para chegar à solução de um problema. Portanto, programar é a arte de pensar. Pensar de forma correta, sequencial e lógica, que nós vamos conseguir obter bons resultados à medida que nós exercitarmos. Portanto, é importante que nós possamos exercitar o nosso raciocínio. Jogos Olímpicos de 2016 sendo realizado no Brasil. E na informática, nós também temos os Jogos Olímpicos da Informática. A Olimpíada Brasileira da Informática. Para exercitar nosso treinamento para chegar a esta Olimpíada, nós vamos treinar. E eu, neste dia de hoje, comemorando os Jogos Olímpicos realizados no Brasil, vou fazer um exercício das Olimpíadas Brasileiras de Informática. Nós vamos entrar no site, vou pegar um exercício que lá está, vamos conversar sobre ele, vamos analisar e vamos fazer o português estruturado deste exercício. Muito bem, então vamos ao nosso navegador e vamos colocar aqui para a pesquisa Olimpíada Brasileira de Informática. Ao fazermos isto, temos aqui o resultado da nossa pesquisa, olimpíada.icunicamp.com.br. Então aqui está, nós vamos nos deslocar para esta página. Na página da Olimpíada Brasileira de Informática, dentre dos vários situações que nós podemos navegar, nós vamos para o menu Pratique. Eu já estive aqui navegando e escolhi um exercício para propor para vocês. Nós vamos aqui em modalidade de programação. Nós vamos para um nível 1, é um nível básico, nível 1. E temos aqui para praticar as várias Olimpíadas que tivemos desde 2007. 2007, 2008, 2009
E eu vim nesta de 2010. Eu quero que você que verifique na sua máquina, no seu navegador, em 2010, a conta de água. Nós vamos ver este exercício da conta de água. Vamos clicar. E aqui estamos no exercício que eu quero propor para vocês. Será duas partes que vocês devem se preocupar nesse exercício. Primeiro, fazer o português estruturado para desenhar o algoritmo de você passo a passo para resolver este problema. Depois, você vai escrever este programa em C. Você vai programar em C e fazer este exercício. Tranquilo? Vamos ler o enunciado do exercício. O enunciado diz o seguinte: a empresa local de abastecimento de água, a Saneamento Básico da Cidade, SBC, está promovendo a campanha de conservação de água, distribuindo cartilhas e promovendo ações demonstrando a importância da água para a vida e para o meio ambiente. Para incentivar mais ainda a economia de água, a SBC alterou os preços de seu fornecimento de forma que, proporcionalmente, aqueles clientes que consumirem menos água paguem menos pelo metro cúbico. Todo cliente, veja bem, todo cliente paga mensalmente uma assinatura de R$ 7,00. Todos, sem exceção, para um consumo de até 10 metros cúbicos de água. Isto então significa que todos, gastando ou não, vão pagar 10 metros cúbicos de água. Repare que ele coloca aqui, isto é, para qualquer consumo entre 0 e 10 metros cúbicos, o consumidor paga a mesma quantia de R$ 7,00. Note que o valor da assinatura deve ser pago mesmo que o consumidor não tenha consumido água. Então ele está dizendo que estes R$ 7,00 deverá ser pago mesmo que ele não tenha consumido água, se o consumo dele for 0. Acima de 10 metros cúbicos, cada metro cúbico subsequente tem um valor diferente, dependendo da faixa de consumo. A SBC cobra apenas por quantidades inteiras de metros cúbicos consumidos. Ele está te dando a dica que os números que vocês vão usar serão números inteiros. Não precisa declarar variáveis reais. A tabela abaixo especifica o preço por metro cúbico para cada faixa de consumo. Então nós temos aqui uma tabela que vai identificar as faixas de consumo de cada um destes consumidores. Até 10 metros cúbicos, ele está incluído na franquia, ele não paga. De 11 a 30 metros cúbicos, o que ele consumir de 11 a 30 metros cúbicos, ele vai pagar R$1 para cada valor acima disto. De 31 a 100 metros cúbicos, ele vai pagar R$2. De 101 em diante, ele paga 5. Muito bem, aí está o enunciado do programa. E ele nos coloca um exemplo. Aqui está o exemplo. Por exemplo, se o consumo for de 120 metros cúbicos, o valor da conta é R$ 7,00 pela assinatura básica, R$ 20,00 pelo consumo que ele teve na faixa de 11 a 30 metros cúbicos, R$ 140,00 pelo consumo no intervalo de 31 a 100 metros cúbicos, R$ 100,00 pelo consumo de 101 a 120. Ele gastou 120, paga praticamente todas as faixas incluídas nesta tabela que nós lemos antes. Este camarada vai pagar R$ 260.
R$ 67. Aí está nosso exemplo para este exercício que nós temos ali. Vamos rolar a tela e vamos ver a tarefa. Qual é a tarefa que nós vamos desenvolver? Escreva um programa que, dado o consumo de uma residência em metros cúbicos, calcula o valor da conta d'água daquela residência. Qual é a entrada de dados? Que valor eu tenho que receber de fora? Eu tenho que receber em uma única linha um número inteiro que se refere ao consumo de água. Ele está aqui dando uma faixa que este consumo deverá estar entre 0 e 103 metros cúbicos. Ou seja, você vai ter que verificar se ele está digitando correto na faixa de consumo. Tem que ser maior ou igual a 0 e também menor ou igual a 103. Meu conselho é que, como ele está colocando este exemplo aqui de 120 metros cúbicos, que você altere esta faixa final para também 120 metros cúbicos. E aí você faça testes que englobe estes 120 metros cúbicos. Qual é o teu resultado? Qual é a informação que eu tenho que mostrar? O seu programa deve imprimir uma única linha, contendo o valor da conta d'água desta residência, que é baseado na tabela que nós temos ali em cima. Ele vai calcular estes valores. Ele sugere alguns exemplos para você testar. O consumo de 8 metros cúbicos, que vai dar um valor a pagar de 7. Um consumo de 14 metros cúbicos, que vai dar um valor a pagar de 11. Um consumo de 42 metros cúbicos, que vai dar um valor a pagar de 51. Né? Ali está nossa necessidade de fazer este exercício. Pedi então para que você acrescente também o 120. Ok? Qual a primeira tarefa que você deve desenvolver aqui? Faça a estrutura lógica do programa. Perca um tempo pensando como é que você vai resolver este programa. A lógica é importante, o raciocínio lógico é importante. Vamos então desenvolver este trabalho e eu na semana que vem já dou mais alguma dica para como resolver esta problemática da Olimpíada Brasileira de Informática. Lembrando que nós estamos usando um exercício do menu Pratique. Fomos ao ano de 2010, pegamos aqui o exercício Conta d'Água e estamos fazendo aí a proposição para este exercício. E então, que tal? Parece complicado? Num primeiro momento parece, mas é um desafio olímpico para que você possa começar a raciocinar em alguns exercícios mais complexos. Tente fazer, tente pensar nesse exercício, faça primeiro o algoritmo, passo a passo, para que você possa estabelecer o raciocínio de como resolver o programa. Lembre-se, tem que ler o consumo. Baseado no consumo, você vai ter que entrar naquela tabela e verificar quanto que ele está pagando por cada metro cúbico. Calcule o consumo, calcule a quantidade de consumo que ele teve e quanto que ele está pagando por cada uma das faixas. Faça os testes, faça o teste de mesa e verifique se você está pensando de uma forma correta.
Só depois de fazer o teu raciocínio, escrevendo no papel, passo a passo do que você deve fazer, você parte para o programa em si. Aí então é que nós vamos programar em si. Antes disto, temos que pensar. Lembra? Eu falei, programar é a arte de pensar. Está agora lançado o desafio para que você raciocine. Quebra-cabeça. Vamos lá. E eu tenho certeza absoluta que depois de alguns exercícios deste tipo, você começa a ficar com uma destreza maior. Praticar, praticar, praticar. Exercitar, exercitar, exercitar. Ok? Na próxima semana eu vou mostrar o algoritmo em português estruturado. Vou esperar você pensar nesta semana para resolver esta questão. Até o próximo encontro. Bom trabalho!